Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Peguem o material que vamos dar início à nossa aula de matemática de hoje. O conteúdo de hoje é noções de fração. Hoje nós vamos conhecer uma fração e vamos apresentar essa fração em uma reta. Então vamos lá, vamos ver a habilidade. Reconhecer as frações unitárias mais usuais, aquelas que a gente mais usa, que é um meio, um terço, um quarto, um quinto, um décimo e um centésimo, como unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso. Então nós vamos trabalhar, nós vamos conhecer essas frações e vamos trabalhar essas frações em retas, tá bom? Então vamos ver o que é fração. Para iniciar, nós vamos saber o que é uma fração, para que vocês consigam responder as questões que vão vir aí, que eu coloquei, vocês precisam saber o que é uma fração. Então a fração é a parte de um todo. Bom, aí nesse primeiro desenho, eu peguei um quadrado e ele foi dividido ao meio, né? Então aí tem a primeira fração, que é um meio. Então o 2, que representa o todo da fração, e o 1 é a parte que vai ser retirada. Isso aí eu vou explicar para vocês mais à frente. O mesmo caso do outro desenho, que foi dividido em 3 e a parte que foi pintada, que é 1, foi a parte que foi retirada. Eu vou já explicar para vocês direitinho. Vamos ver a nomenclatura de uma fração. Esse primeiro número aí é o numerador. Na fração, ele é o numerador. E o que é o numerador? Olha aqui que eu vou explicar para vocês agora essa fração. O numerador significa a parte que foram tomadas do inteiro ou a que foram retiradas. Lá eu expliquei para vocês que era aquela parte pintada, que é a parte do todo. E o 3 aí representa o denominador, que significa em quantos pedaços o inteiro foi dividido, certo? Vamos aqui. Leitura dos números fracionários. Nós não vamos usar todos eles que estão aqui, mas é importante você saber para mais à frente, quando você for estudar outra parte da fração, você já ter mais ou menos uma ideia do que você vai estudar, do que você aprendeu anteriormente. Então, o numerador, nós lemos eles normais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. O denominador, a gente lê inteiro, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, e a partir do 11 a gente acrescenta a palavra avos. Então essa é a nomenclatura, essa é a leitura como nós lemos os números fracionários, tá? Agora vamos fazer essa leitura. Bom, a partir de aqui, aqui vai ser como se uma atividade para vocês. Nós vamos fazer essa atividade e eu vou dar um tempinho para vocês copiarem. Não se preocupem, não quero que copiem nesse momento, tá? Eu sempre vou estar dando um tempinho para vocês copiarem. Eu quero nesse momento que você preste bastante atenção, tá bom? Então vamos fazer a leitura desses números. Vamos ler. Esse aí, qual é a leitura dele? Como é que você vai ler esse número? Esse número nós vamos ler 1 meio. Lembra que eu falei que o denominador tem aqueles nomes, meio, terço, quarto, ele não pode ser lido 1, 2, tá? 1 meio. E o seguinte, 1 quinto, 1 quinto. E o próximo, 1 décimo, ok? Lembrando, não pode ser lido 1, 2, 1, 5, 1, 10, não. 1 meio, 1 quinto e 1 décimo. Agora eu vou dar um tempinho para vocês copiarem, tá?
Pronto. Então, agora vamos para o próximo. Frações decimais. O que é a fração decimal? A fração decimal é aquela que tem como base o numeral 10. Olha aí, ó. Décimo, tá? E esse outro aí é um centésimo. Saiu meio desorganizado aí, mas vocês passam um tracinho aí entre 1 e o 100, tá? Vamos para o próximo. Representação em desenhos. Olha, como eu falei para vocês, as frações elas podem ser em números, como elas estão aí, através de desenho. Então, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe essa fração para que você possa representar essa fração através de um desenho. Então, vamos representar essa primeira fração aí através de desenho. O que vem na cabeça de vocês? Lembrando que o numerador é o todo, o denominador é o todo e o numerador é a parte retirada, a parte tomada, a parte pintada, como vocês queiram dizer. Então, vamos aqui, ó. Como seria o desenho? Pronto. Aí é um quadrado que foi dividido ao meio e a parte que foi retirada foi o 1, né? Que é o numerador, é a parte retirada do todo. 1/4. Como seria esse desenho do quarto? Olha só. Aí nós temos o círculo, que ele foi dividido em 4 partes iguais e foi retirada uma parte dele. E esse outro, 1/10, também foi dividido em 10 partes iguais e foi retirada uma parte de 10. Então, mais um minuto para vocês copiarem, tá? Retornando aqui agora, nós vamos aprender como nós usamos essa fração na reta numérica. Frações numéricas na reta. Vamos prestar bastante atenção para que vocês possam aprender. Na hora das atividades, você já está craque, tá? Para acharmos posições em que cada fração deve ficar, devemos dividir os inteiros igualmente. Isso é importante você saber, que o inteiro, que é o denominador, quando sair da fração, você já sabe em quantas partes você vai dividir, considerando a quantidade de pontos indicados. Aí tem a representação de uma reta. Exemplos de frações numéricas, aqui também, tá? Não precisa você copiar agora, que eu vou dar um tempinho para que vocês possam fazer tudo direitinho. Então, exemplos de frações numéricas na reta. Nessa primeira reta aí, dá para você saber quantas divisões ela tem aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ela foi dividida em 5 partes. Então, ó, vamos lá o pontinho, vamos ver que fração ela vai representar. Como vocês já sabem que nós estamos estudando 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1/100, você já consegue identificar qual é a fração que você vai usar, tá? Então, essa fração aí, ela representa 1/5. Esse pontinho, nessa reta numérica, ele está representando 1/5. Deu para você entender?
É só você fazer a divisão, repartir a reta em partes iguais, que a fração é assim. A fração, no denominador, ele está dizendo quanto a parte vai dividir, né, o inteiro. Então, a próxima reta, ela foi dividida aí, ó, em 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então, olha lá no pontinho vermelho, qual é a fração que vai representar essa reta numérica. Essa reta numérica vai representar 1/4. Entenderam? Se essa primeira reta, ela tivesse dividido em 3 partes iguais, ela seria 1/3. E a segunda, se ela tivesse ao meio, né, em 2, seria 1/2. Mais um tempinho para vocês copiarem, com calma, tá? Ok, tudo certinho, vamos para a próxima. Vamos continuar aqui. Nós vamos continuar representando a fração na reta. Então, vamos ver aí enquanto essa reta foi dividida, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Ó. Agora, nós vamos representar através de desenho. Tem o desenho, já tá a reta aí, que eu já trouxe dividida para vocês. E vocês entenderam aí, ó, olha a reta, não tá no mesmo jeito do desenho? O desenho, o total, foi dividido, né, o inteiro foi dividido em 4 partes e foi pintada uma parte. Então, lá na reta é a mesma coisa, está do mesmo jeito. A reta já está aí dividida, só para você colocar a fração. Então, vamos ver aí onde é que eu vou colocar essa fração aí nessa reta. Pensem aí, onde é que nós vamos colocar? Ah, já sei onde é, né? Então, ó, vocês já estão craque. Isso. Lá, olha, 1, 2, 3. Então, é 1/4 na reta. Muito bem. Vamos agora para o próximo desenho. Bom, aí dá para vocês identificarem que o todo foi dividido em 3, né? E que a parte que foi pintada, a parte que foi retirada foi 1. E que a reta também já está aí dividida em 3 partes iguais. Isso é algo que é importante vocês saberem. Quando vocês forem representar na reta, prestar atenção se você dividiu direitinho, que é o denominador, né? Que é o todo, que você vai dividir o todo, como se tiver, ó, esse círculo ele aí sem nenhuma divisão, aí você vê lá a fração 1/4 nesse primeiro. Então você já entendeu que você vai dividir esse desenho aí em 4 partes iguais. E depois você também que você vai pintar a parte que vai ser retirada dele, que é 1, certo? Então esse segundo aí, ele foi dividido em 3 partes iguais e foi retirada uma parte dele. Então, olha só onde é que ele vai ser representado na reta, lá no pontinho vermelho. Aí você vai representar na fração 1/3. Mais um tempinho para vocês copiarem.
tudo certinho, né? Vocês copiaram aí direitinho, fizeram a divisão correta na reta. Isso é importante. Então, vamos continuar representando essa fração através de desenho, ok? Lá na reta. Então, vamos aí. Na primeira, já deu para a gente entender que ele está dividido em 2. Ele foi dividido ao meio. Esse círculo, ele foi dividido ao meio. Então, o todo foi dividido em 2, certo? E aqui uma parte foi pintada. Então, vamos representar ele lá na reta, esse desenho, essa fração em desenho lá na reta. Olha só, lá no pontinho vermelho. Então, qual é a representação desse desenho lá na reta, a fração lá nessa reta? A fração na reta vai ficar nesse pontinho que é 1/2. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo como é que a gente faz a representação na reta, a fração, com frações, através de desenhos? Eu trouxe assim para facilitar para vocês, ficar melhor, para que vocês possam compreender e acertar todas as questões. Então vamos aqui para o próximo. Vamos ver aí. Esse desenho, esse círculo, ele foi dividido em quantas partes? Olha só, a reta já está dividida, eu já trouxe a reta dividida para vocês. Então ele está dividido aí em 5 partes iguais. Bom, o círculo foi dividido em 5 partes iguais. Então, a reta tem que ser dividida em 5 partes. Tá lá a reta dividida, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A reta está dividida em 5 partes. Nessa reta, né, você entende que foi retirado aí no desenho. É a mesma coisa que você vai representar lá na reta. Foi retirado. Então, se foi retirado, nós vamos contar e ver onde essa fração vai ficar nessa reta. Olha lá no pontinho. Pronto. A fração vai ficar lá naquele pontinho. E a fração que representa esse desenho é o quê? Esse desenho em forma de fração, 1/5. Ok. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que vocês conheçam como fazer uma fração através do desenho, que é repartir em partes iguais, dependendo do todo que ele vai pedir. Aí, no caso, ele pediu na primeira reta 2, na segunda 5, que é o que você vai dividir, e depois você vai pintar a parte que foi tomada, a parte que foi retirada, que é a parte pelo todo, certo? Mais um tempinho para vocês copiarem. Podem copiar devagar, tá bom? Pronto, agora vamos para a próxima questão. Vamos lá. Represente cada fração na reta numérica. Aí, nessa questão, nós temos o número, a fração escrita por extenso, né? Como você escreve 1/3. Se você for, quando nós vamos representar através de número, e aí ele está representado através da escrita, como você escreve por extenso essa fração. Então, essa fração aí, ela é 1/3. Na reta, a reta já está aí dividida,
Você sabe que você vai dividir em 3 partes iguais, porque o terço, 3, né? Você vai dividir em 3 partes iguais. Ela já está dividida. Então, onde nós vamos colocar essa fração? Ó, tem o primeiro, o segundo, nós vamos, ó, isso, na terceira parte. Como é um terço, nós vamos representar um terço da fração, da reta. Representada em fração, um terço fica onde está o pontinho vermelho nessa fração. Agora, um quinto. Você imagina que um quinto, né, em número, é 1 e o 5, né? Mas você não pode dizer assim. Então, é um quinto. A reta já está dividida. Você já sabe que a reta está dividida em 5 partes iguais. E que agora nós vamos colocar este ponto, o 1 quinto na reta. Então, olha lá o pontinho. Onde vai ficar 1 quinto nessa reta? 1 quinto na reta. Não esqueça, vocês sempre contam, tá? Contem na reta para ficar mais fácil para a gente descobrir onde vai ficar a fração na reta. Mais um tempinho para vocês copiarem. Pronto, voltando aqui, vamos para a próxima questão. Agora, divida a reta em 3 partes iguais, a reta já está dividida. E quanto cada parte representa da marcação do zero? Marque esses pontos na reta. Olha, lá no início, nas habilidades, eu disse para vocês que nós íamos estudar as frações na reta. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100. Pronto. Agora, nessa parte aqui, nós vamos representar justamente todas essas frações juntas. Vamos ver como ela vai ser dividida, tá? Aí nós já sabemos que essa reta foi dividida em 3 partes iguais. Então, nós já sabemos que nós vamos usar o terço, um terço, que vai ser a última fração que nós vamos usar nessa reta. Qual é a que vem antes de um terço? A que vem antes de um terço é 1/2, não é? Então, nós vamos representar essa fração 1/2 primeiro nessa reta. Então, vamos ver onde ela fica na reta. Pronto, da primeira vai ser 1/2, que vai ficar aí nessa posição da reta. Lembrando que nós vamos usar tudo, tá? Algumas daquelas lá que eu ensinei para vocês, que eu falei para vocês. Então, nós vamos usar aí 1/2. Bom, aí nós já sabemos que aí já deu nessa questão dizendo que ela foi dividida em 3 partes iguais. Então, a próxima fração que nós vamos colocar vai ser a fração lá, ó, naquele pontinho, 1/3. Pronto, aí nós completamos essa reta, tá? Um tempinho para vocês copiarem.
Pronto, vocês entenderam direitinho, né? Nós vamos agora à próxima, para que vocês fixem melhor essa atividade. Então, repita dividindo a reta em 4 partes iguais. Você vai indicar esses pontos agora. Bom, você já sabe que o último que você vai colocar é 1/4, né? Que aí tá dizendo que a reta está dividida em 4 partes iguais. Então, nós vamos ver as frações que vêm antes de 1/4, as menores, e vamos colocar aí, vamos fazer essa representação aí na reta. Então, vamos ver. Vamos lembrar aqui, qual é a primeira? A primeira é 1/2. Vocês lembram, né? 1/2. Se aí tivesse se a reta tivesse dividida até 10, seria 1/10 a última. Então, ele está dividido em 4, então em 4, então vocês já sabem que lá vai ser 1/4. Então, antes dele, no primeiro ponto é 1/2. Aí você vai colocar 1/2, ok? No segundo pontinho, você vai colocar 1/3. E no quarto pontinho, que saiu lá já, você vai colocar 1/4. Mais uns segundinhos para vocês copiarem. Ok, vocês entenderam direitinho como fazer essa representação na reta? Então, tá? Quero me despedir de vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante, tá? E qualquer dúvida, nós estamos lá nos grupos para ajudar vocês, ok? Até a próxima aula. Tchau!